por aqui, eu sigo falando agora a respeito do assunto da semana e destas últimas semanas e vai seguir em frente. Nós falamos a respeito dos dois casos atípicos de doença da vaca louca, que foi encontrado ou identificado em bovinos no estado de Minas Gerais e também no estado de Mato Grosso. Com isso, houve um cenário no qual o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura e a China, suspenderam de maneira espontânea as exportações, os embarques de carne bovina, e agora há uma expectativa de que os exames laboratoriais, e isso é importante que ocorra, né, porque é como que o governo brasileiro vai comprovar que os casos foram de fato atípicos, eles fiquem prontos e sejam enviados à China. Isso deve ter uma duração aí de até 20 dias para que esses laudos sejam enviados aos chineses. Uma outra questão importante é que, mesmo sabendo que isso deve se resolver rapidamente, né, que são um pouco mais de 15 dias, sabemos também que aí tem uma paralisação geral nos embarques de carne bovina e todo um cenário que acaba respingando nas propostas de compra para o boi gordo. Semana passada nós víamos o mercado futuro caindo bastante e depois também o mercado físico. Para falar a respeito de todo esse cenário, que é bastante complexo, né, bastante complicado também, principalmente sobre esse aspecto de oferta e demanda, eu converso agora com Alcides Torres, ele que é o titular da Scott Consultoria e conversa conosco sobre essas questões. Alcides, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, e nós temos ali esse cenário desenhado, os dois casos atípicos de mal da vaca louca. Já aconteceu antes no Brasil, e eu quero perguntar para você o seguinte: qual que é a sua expectativa em relação ao país, à cadeia produtiva da carne bovina, sair dessa crise, uma certa crise causada por essa identificação atípica? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Bom, você já fez um resumão aí do que aconteceu, né? Então já está bem explicado. Ô Fabiano, o Brasil tomou todas as atitudes corretas diante da suspeita, né, depois confirmada da BSE. Agora só nos resta esperar uma decisão dos chineses, né? Em 2019, quando foi a última vez que isso aconteceu, praticamente em 2 semanas a situação tinha voltado ao normal, né? E essa sua expectativa aí de 20 dias vai de acordo com o que aconteceu em 2019. Tá? De maneira, assim, no conjunto das coisas, eu acredito que o prejuízo não seja grande, é claro, que se a China voltar a comprar, mas aqui, pontualmente, né, quem tem boi confinado que tem que soltar boi agora, e quem está na posição invertida na bolsa, vai amargar aí algum tipo de prejuízo, sim. Nós víamos, principalmente no mês de agosto, um cenário, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, do pecuarista tá com pouca pastagem, para falar a verdade, quase nada de pastagem, e precisou realmente fazer abates de bovinos. Esse cenário ele já vinha acontecendo no mês de agosto, no qual nós tínhamos preços que eu posso dizer um pouco menores, causado aí pela instrumentação, um consumo mais baixo no mercado interno brasileiro e também essa necessidade de abater animais, já que não dava para manter nas áreas de pastagem, pelo menos no Mato Grosso do Sul, nas áreas que nós observamos. Somado a esse elemento que nós acabamos de destacar em relação à identificação atípica do mal da vaca louca aqui no Brasil, como é que você acha que fica a questão do abate? No final da semana passada, eu verificava que muitas indústrias não estavam fazendo aquisições, né? Tinham aquisições muito pontuais. Como é que fica essa relação? Olha, é verdade, a gente passou aí por Vamos agora fazer a comparação. A situação nesse ano é mais dramática do que foi em 2019, não é? A gente está com um consumo de carne bovina baixo, né? O consumo per capita caiu. A gente imaginava, sem o caso da BSE, que essa sobreoferta que a gente estava tendo, ela se extinguisse ou ficasse amena a partir aí da segunda quinzena de setembro, terceira semana do mês. Agora, com a BSE, isso vai ser jogado
lá para começo de outubro, meados de outubro. Então, é um mercado frouxo daqui até lá, tá? O que provocou essa sobreoferta? Uma concentração de desova de gado confinado, frio e geada, né, que provocou esse descarte a mais de gado, e é claro, depois veio o fogo em cima disso tudo, em muitas fazendas, o sujeito fica sem alternativa nenhuma, tá? Agora, mas por que isso está acontecendo? Na verdade, não tem muito boi, tá? Todos os frigoríficos estavam trabalhando com uma ociosidade elevada, só que o consumo, o mercado interno, está difícil de absorver isso, tá? A carne subiu muito de preço, tá? Já era uma previsão que isso acontecesse, tá? Então, eu não vejo nesses próximos 15, 20 dias, 30 dias, a não ser, é claro, que o processo se desenvolva com maior rapidez, mas o cenário é de mercado frouxo mesmo nessas próximas 2 ou 3 semanas, viu, Fabiano? Alcides, você falou do mercado frouxo. E também comentou a questão da ociosidade das plantas industriais. Essa ociosidade, ela representa, já de maneira direta, um custo maior na indústria frigorífica. O custo do pecuarista ele já vem elevado por N motivos que a gente fala repetidamente aqui no Agricultura BR, no canal do Boi, mas são dois elos da cadeia produtiva que estão com esses custos muito altos. E chega no momento agora que você tem essa pressão. Como é que você acredita que deve se acomodar o mercado nestas próximas 2, 3 semanas em relação ao fato que ocorreu agora, que foi confirmado nesta última semana? Ô Fabiano, olha, se a gente, o futuro ninguém adivinha, né? Então a gente faz uma retrospectiva. Em 2019, a cotação da arroba do boi gordo caiu aí entre 3,6% e 4%, tá? Então talvez isso a gente assista agora. Os custos de produção aumentaram e o custo do frigorífico também aumentou, ou seja, o custo da cadeia aumentou, inclusive para o consumidor final, né? Ele também está tendo que gastar mais para consumir a mesma quantidade de alimento. Nós estamos num processo inflacionário, tá? Agora, é bom que se diga também que nós batemos um recorde de exportação em agosto. A cotação da carne exportada subiu, né? A gente vinha num cenário positivo com a exportação, não tão positivo para o mercado interno, mas o mercado interno é importante porque ele absorve 70% da produção nacional, tá? Então, vamos dizer assim, não houvesse essa suspensão de exportação, a gente teria aí momentos difíceis por 15 dias, 20 dias, tá? Agora a gente pode ter isso por esse dobro de tempo. Mas a exportação foi suspensa para a China e não para os demais países que a gente exporta. Se bem que a China hoje, somando China e Hong Kong, responde por mais de 60% do nosso mercado externo. Alcides, quando você fala aí cerca de 60%, talvez um pouco mais que isso, a gente pode dizer que teria aí cerca de 70 até 80, 85 mil toneladas que seguiriam para a China. Eu vi que algumas indústrias, como o frigorífico Minerva, que deve transferir momentaneamente parte da demanda para plantas localizadas em países vizinhos. Então, isso localmente para essa empresa, eles acabam resolvendo parte dessa questão. Essa carne que deveria seguir para a China e que já está contratada e provavelmente pronta para sair do país, como é que fica? Olha, aí vai depender de cada estratégia de cada frigorífico, né? De qualquer forma, apesar do anúncio oficial ter acontecido no sábado, né, dia 4, a exportação já estava, como você mesmo disse, voluntariamente suspensa. Porque esse é o protocolo que a gente tem com os chineses, tá? Isso foi uma atitude saudável do ponto de vista comercial e saudável do ponto de vista sanitário, né? O Brasil, ele continua com risco quase zero de ter encefalopatia espongiforme bovina, de ter a doença da vaca louca. E por que isso? Porque a gente não usa resíduos de origem animal na ração do gado, a maioria do nosso gado, inclusive, é produzido em pasto, não é? E o gado que a gente exporta para a China também, que é uma das poucas exigências dos chineses, é que o gado tenha aí até 30 meses de idade. Ou seja, impossível dele ter, se bem que em biologia não pode falar impossível, nem risco zero, né?
mas é quase certo que nunca nós vamos ter uma carne contaminada com essa doença. Ou seja, a gente espera que a evolução desse fato seja resolvido rapidamente. E nós vamos ter sempre esses casos de BSE, porque no Brasil são animais, alguns fazendeiros, tem gente que ainda tem boi carreiro, né? E esses bois mais velhos, eles acabam desenvolvendo essa doença que advém da própria senescência do bovino e não porque ele foi contaminado exogenamente, digamos assim, tá? Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Maravilha. Eu vou aproveitar, Alcides, e cumprimentar também alguns telespectadores que estão mandando um alô para você, agradecendo aqui a entrevista, o Valdir Soares, também o Venâncio Cerosi, mandando aqui uns cumprimentos, o Eduardo Oliveira e também o Fernando Betoni. E o Fernando Betoni aqui, ele é consumidor, ou pelo menos estava aqui focando na questão de consumo interno no Brasil. E ele pergunta aqui pelas nossas mídias sociais se você acredita que essa situação criada pode trazer o preço da carne bovina e puxar também as outras carnes para um preço mais baixo no mercado interno brasileiro. Olha, se isso acontecer, vai ser casos pontuais, tá? Em função nós estamos no ciclo de alta de preço. E a gente está no ciclo de alta de preço porque a quantidade de bovinos oferecidos para abate, para produção de carne, diminuiu, tá? E essa situação só deve se regularizar a partir lá de 2023, tá? Então, independente da BSE, desse caso aí de exportação, a tendência era de alta, tá? Então, podemos sim ter alguma desova pontual, assim, mas logo o mercado se ajusta, os abates são ajustados à demanda e tudo volta à normalidade. Eu não acredito em grandes quedas no preço da carne bovina, não. Alcides Torres, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Um grande abraço a você e a toda a equipe da Scott. Obrigado, Fabiano. Bom trabalho, sempre trazendo boas notícias para os leitores. Saúde e sucesso. Para você também, um grande abraço ao Alcides Torres e a toda a equipe.